Em setembro de 1956, a minha história começou, eu tenho absoluta certeza, com este banco. E eu vou contar para vocês como foi que tudo aconteceu. Oi pessoal, 23 de novembro e o ano está acabando. Como eu disse para vocês ali no começo do vídeo, a gente vai contar a história de um banco? Não, a gente vai contar a importância que esse banco teve e tem na minha vida, na minha história. E eu hoje vou começar uma série para contar para vocês a minha história pessoal de filha de ex-paciente de hanseníase, da qual eu tenho muito orgulho. Eu sou Tereza Oliveira, assistente social, faço mentoria, gosto muito do que faço. Por que eu estou contando isso de novo? Eu já contei isso milhares de vezes. Desde que eu soube a minha origem, em 2002, eu venho contando a minha história. Na televisão, no rádio, no jornal, onde você quiser, se você colocar ali no Google Tereza Oliveira, Filhos Separados, você vai ver a minha história. Mas só que cada vez que alguém conta, alguém inventa alguma coisa. Alguém mente em alguma coisa, coloca uma pitadinha a mais daquilo que não é. E eu estava dando uma aula outro dia, que eu até agradeci, para o pessoal da PUC Campinas, e eu descobri que eu tenho que contar mesmo. Não adianta. Então, já que a gente tem esse canal do YouTube, hoje eu começo uma série contando a minha história. Eu nasci, na verdade, na ex-colônia Santo Ângelo, em Jundiapeba, região de Mogi das Cruzes, bem ali do lado de Mogi das Cruzes. A minha mãe era uma ex-paciente, era na época uma paciente de hanseníase, né? Começou a namorar uma pessoa porque as pessoas eram separadas. Como é que é isso, Tereza? Fala direito. No isolamento compulsório, o que acontecia? Toda pessoa que era diagnosticada com hanseníase ou alguém presumia que ela fosse, porque você podia fazer inclusive denúncias anônimas, né? Essa pessoa era isolada. E ela ia para esses leprosários bem distantes dos centros urbanos, que era realmente para a pessoa se perder, para ficar longe da sociedade que se dizia acima de qualquer suspeita, né? Mas a gente sabe hoje em dia que as pessoas muito ricas, elas criaram também leprosários bem escondidos para colocar os seus parentes por causa do preconceito. E ninguém nunca ficou sabendo de nada, mas a gente sabe porque a gente foi fuçar a história. Eu adoro fuçar a história e eu sei de muita coisa que eu vou contar aqui para vocês. E aí vocês vão entender a importância que existe nessa luta que nós temos todos de uma reparação, já que, mesmo sem a gente querer e mesmo sem a gente saber, fomos separados de nossos pais. Então, quando esses pacientes chegavam nas colônias e acabavam, formando outras famílias, porque eles não podiam ter contato com as suas famílias, nasciam crianças, né? Ou mesmo aqueles que iam, o próprio casal já ia para dentro da colônia porque estava diagnosticado com hanseníase ou supunha-se que tinham hanseníase, mas as crianças nasciam, né? Como nascem até hoje, nasce criança toda hora, todo minuto, todo segundo. E nós não podíamos ficar lá. Então eles criaram os preventórios, os orfanatos e foram mandando a gente para lá, aos milhares, aos milhares. Eu dei uma sorte imensa, porque um casal com um filho só, de 17 anos, assistindo ao programa, um antigo Clube do Papai Noel, que chamavam da Rede Tupi de televisão, viu uma matéria sobre isso, dizendo que as crianças estavam abandonadas. Na verdade, a gente não estava abandonada, porque se os pais pudessem ficar com a gente, teriam ficado. Era o próprio governo que tirava a gente do convívio, né? Então eles foram lá e eu tirei a sorte grande, a maior loteria do mundo, de poder ter sido adotada por uma família que me deu essa condição, inclusive, de estar aqui conversando com você. E então eu fui adotada em setembro, praticamente 4 meses depois que eu nasci. E eu tenho absoluta certeza que esse banco foi o primeiro lugar que alguém me sentou, ou sentou comigo no colo.
Porque esse banco estava na porta da casa dos meus pais, quando eles me adotaram, e todo mundo que foi em casa me conhecer sentou nesse banco para tirar foto, que no decorrer de eu contando a minha história aqui no canal, vocês vão entender, porque eu vou colocar as fotos. Então eu trouxe o banco para cá. Ele estava na minha casa, meus pais faleceram, eu saí de lá, vim morar em outro município, mandei o banco para a casa do meu irmão e minha cunhada faleceram e eu pedi para os meus sobrinhos trazerem o banco para mim. Foi um pedido e tanto, porque o banco é de cimento e ele pesa muito. Mas ele é a minha referência de como começou. Então, a história da Hanseníase eu vou contar segundas, quartas e sextas-feiras, nesses 5 minutinhos para não cansar você. Mas entenda que, entre as décadas de 20 e 80, muitas crianças no Brasil ou foram adotadas irregularmente, ou ficaram abandonadas, ou foram inclusive vendidas para fora do país. Tudo por conta do preconceito. Tudo porque nós éramos filhos de pacientes de Hanseníase. E eu sou prova viva disso e continuo a lutar por isso, continuo a lutar por justiça. Gente, próximo vídeo, quarta-feira, a gente continua a contar essa história que eu tenho absoluta certeza que você também vai abraçar e vai ajudar a gente nessa luta por uma reparação. Fiquem com Deus e até quarta.